Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Antônio Paulino, como vocês sabem, alguns me conhecem como Professor Paulino. Nesse vídeo eu quero falar um pouco acerca das prisões do apóstolo Paulo. Normalmente a prisão, ela acontece por alguma motivação, às vezes justa ou às vezes injusta. E o apóstolo Pedro, ele escreve o seguinte, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Paulo, ele sofreu algumas prisões, e uma delas foi em Filipos, né? Juntamente com Silas, na segunda viagem missionária, e ele foi acusado do seguinte: esses homens estão provocando desordem em nossa cidade, são judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. Essa foi a primeira prisão que Paulo sofreu, né, na segunda viagem missionária. Já em Jerusalém, os judeus instigaram o povo contra Paulo. Israelitas, socorro, este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando esse santo lugar. Então, são acusações sem fundamento. E essa prisão lá em Jerusalém, ela aconteceu porque Paulo, ele tentou ser generoso com a igreja de Jerusalém, porque a igreja ela estava padecendo necessidades em função das perseguições, tanto Jerusalém como a igreja da Judéia. Os crentes estavam necessitando de apoio, e Paulo, em vez de ir para Roma, ele decidiu retornar com as ofertas que as igrejas da Macedônia e Acaia levantaram, e ele foi levar essas ofertas, e ali ele foi preso. Ele diz assim, lá em Romanos capítulo 15, 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentro do santo de Jerusalém. E nessa incursão lá em Jerusalém, ele acabou sendo detido, querido. E essa prisão ela se estendeu até a Cesareia. E em Cesareia, Paulo foi acusado deste modo. O governador recebeu a seguinte escrita do oficial romano de Jerusalém a respeito de Paulo. Verifiquei que ele era incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. A própria autoridade lá de Cesareia não viu nenhum crime em Paulo, de modo que ele foi acusado, né, pelas autoridades de Jerusalém. No tribunal, os judeus diziam, evidentemente que era sempre motivado por questões judaicas, pelos judaizantes. Eram os judeus que inflamavam a população e as autoridades quando Paulo aparecia, porque Paulo não era bem-vindo, era uma pessoa não grata onde ele chegava. No tribunal, os judeus diziam, verificamos que este homem é uma peste, ele promove conflito entre os judeus do mundo inteiro e também é um dos líderes da seita dos nazireus. Ele tentou, inclusive, profanar o templo, por isso o prendemos. Veja as acusações que eles traziam acerca do apóstolo Paulo. E Paulo acabou sendo levado para Roma, preso. Essa prisão ela aconteceu lá em Jerusalém, foi conduzido até Cesareia, e como ele pediu para ser julgado por César, ele acabou sendo conduzido para Roma. E quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Apesar de estar preso lá em Roma, nessa primeira prisão, mas ele pôde morar por conta própria, evidentemente que monitorado, custodiado
pelas autoridades romanas. E ele diz assim: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, a gente percebe que a motivação das prisões de Paulo é sempre por causa do Evangelho, sempre por causa de Cristo. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Percebemos aqui que essa trajetória de Paulo, apesar das dificuldades, apesar das prisões, dos açoites, dos sofrimentos, mas tinha anuência de Deus, tinha permissão de Deus, tinha um propósito, ou melhor, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E às vezes nós não entendemos por que acontecem coisas quando é em prol do reino, quando é em prol do Evangelho. Nós precisamos perceber, perguntar ao Senhor: por que tudo isso está acontecendo? Se não for por motivações escusas, que não seja o reino de Deus, essa prisão ou essas perseguições, você nunca estará sozinho. E Deus, ele diz para você e diz para mim: coragem, não pare, prossiga. Paulo ficou custodiado pelas autoridades romanas. No entanto, queridos, considerava-se prisioneiro do Senhor. Ele não era prisioneiro das autoridades de Jerusalém, nem das autoridades de Cesareia, nem das autoridades de Filipos. Mas ele diz lá nas cartas que ele era prisioneiro do Senhor. Em boa parte das viagens missionárias, o apóstolo Paulo ficou encarcerado em condições subhumanas, mas ele não abriu mão do propósito, ele não abriu mão da chamada. Paulo, ele menciona frequentemente em suas cartas o fato de carregar as algemas, por amor de Cristo e por amor ao Evangelho. Eu queria fazer uma pergunta que serve para você e para mim. Será que nós suportaríamos algum sofrimento ou dificuldade, por mínimo que fosse, para pregar o Evangelho, por amor ao reino? Ou será que nós preferimos a acomodação e a desobrigação diante da missão mais importante da igreja, que é cumprir com o Ide? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito, em favor do reino de Deus. Se você tem acompanhado esses vídeos e tem agradado, compartilhe, dê um like. E se quiser se aprofundar, nós preparamos um livro chamado De Jerusalém a Roma, que tem abençoado muitas pessoas. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e fique com